A vida religiosa, através da lente impiedosa da história e da crítica, raramente se sustenta como um milagre puro, um ato de intercessão divina sem as marcas do humano, demasiado humano. A gente viu essa semana que passou o Vaticano canonizando 2 jovens que se tornaram santos, entre ele o Carlos Acutis, e nós vamos falar aqui justamente de um santo hoje. O século XX, uma era de atrocidades e de aniquilação da crença metafísica, produziu seus próprios ícones de devoção, mas estes, ao contrário dos santos medievais, precisaram resistir ao escrutínio de uma cultura que já não se satisfazia com a hagiografia pura e simples. É nesse contexto de ambiguidade e fé em ruínas que emerge a figura do Padre Pio de Pietrelcina, cuja jornada extraordinária e o subsequente mito demandam uma análise que vai além das narrativas piedosas. Então vamos falar da biografia, então, do Padre Pio hoje. A vida do Padre Pio já foi escrutinada, assim, analisada afinco, para que ele conseguisse virar santo. E se nós estamos falando de uma pessoa que nasceu na metade do século XX, você imagina então como não foi escrutinada a vida do Carlos Acutis. Então é interessante a gente falar de um santo nessa semana em que a igreja colocou mais 2 santos na sua lista. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. O historiador Bernard Ruffin, figura por si só um tanto ironicamente posicionada no intercâmbio entre a Academia de Harvard e o clero luterano, nos oferece uma via de acesso crítica a essa figura que foi o Padre Pio. Então aqui eu tenho a biografia dele, uma baita biografia, e também tenho aqui um livro de orações do Padre Pio, foram lidos os 2, tá? Então, essa biografia do Ruffin sobre o Padre Pio, ela se afasta das narrativas devocionais que transformam o homem em ídolo, buscando, em vez disso, a materialidade dos arquivos do Vaticano, das cartas pessoais e das controvérsias amargas. O Ruffin, nesse sentido, realiza uma operação necessária, uma espécie de desencantamento do santo, sem, no entanto, cair na armadilha do puro iconoclasta. A sua erudição, o seu rigor acadêmico o colocam em um patamar de análise superior ao de Sérgio Lusato, que, em sua cruzada anti-milagres, parece mais motivado por um rancor ideológico do que por uma investigação imparcial. O debate entre eles nos lembra que a crítica, quando se torna apenas negação, ela perde a sua potência. A negação do sobrenatural não é, por si só, um ato de crítica, mas uma simples manifestação de ceticismo que, no caso da figura de Padre Pio, não consegue explicar a persistência da sua influência cultural. Então, aqui você vai ter uma biografia que vai falar da vida dele, desde quando ele nasceu, dos seus pais, dos seus irmãos, sobrinhos. E é interessante porque desde criança ele dizia que ele queria ser um padre barbudo. E ele se tornou um padre barbudo. Então você vai acompanhar tudo isso. E aqui ele não está tentando nem te provar que ele é santo, e também não está tentando te provar que ele não é santo, ele está dando fatos. Então, as manifestações místicas atribuídas ao Padre Pio, e são muitas, como os estigmas, ele tinha, né, as chagas de Cristo nas mãos, nos pés, na costela, ele tinha isso. Outra coisa também que se atribui a ele é a bilocação. Para quem não sabe, bilocação é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem pessoas que viram o Padre Pio nos Estados Unidos, ele nunca foi para os Estados Unidos. Isso enquanto ele ainda era vivo. E também a ele é atribuído a leitura das almas. O que acontecia? Às vezes a pessoa ia lá se confessar e ele já sabia o que a pessoa ia confessar, sem nunca ter visto a pessoa na vida. Então são os elementos que definem seu mito e a sua lenda. A aparição das chagas em 1818, um momento de profunda angústia espiritual e bélica, alinha-se a uma tradição de santos estigmatizados que remonta a São Francisco de Assis. No entanto, a era moderna exige uma nova interpretação. Foram vários e vários cientistas, especialistas da igreja, todos lá para atestar que essas chagas do Padre Pio ou eram falsas ou era causado por ele mesmo. A luz, dizem, emanava das feridas em suas mãos e não é apenas uma metáfora da santidade, mas uma imagem que se presta
à iconografia popular, ao espetáculo. Então, quando ele ia rezar as missas, a luz passava por esses furos na mão. Tanto que vai ter uma parte aqui do livro que ele começa a usar luvas para esconder esse estigma. Então o Padre Pio, ele não foi apenas um homem de fé, mas ele foi um fenômeno de massa. Vocês vão ver que essa cidade dele é invadida de fiéis, ele tem que ser escondido, trancado, ele foge das pessoas porque é muita gente. Tinha mulheres que rasgavam a batina dele durante a missa. Então, esse fenômeno de massa, a influência foi tão vasta que se chegou a atribuir a ele a salvação da Itália do comunismo. Ele odiava comunista. Olha, eu posso virar santo, também odeio comunista. Então, uma interpretação que eleva o místico a uma espécie de herói nacional e político. Então, é atribuído a ele ter salvado a Itália dessa peste do comunismo. E, no entanto, a tragédia inerente a essa grandiosidade reside no sofrimento que o acompanhou. Não apenas o sofrimento espiritual autoimposto, mas a perseguição e o escrutínio da própria igreja a que ele servia. Sim, as pessoas têm a ilusão de que o cara vai virar santo, a igreja vai lá e transforma ele em santo. Não. A igreja tem um cargo chamado advogado do diabo, que é um especialista, um padre, um cardeal, que vai até lá para provar que a pessoa não é santa. É o contrário, tem que provar que ela não é. E o Padre Pio passa por escrutínios assim grandiosos. Várias pessoas da igreja eram contra essa santidade dele, dizia que ele estava fazendo um espetáculo para ganhar dinheiro. O próprio Papa proibiu ele de rezar missa, proibiu ele de sair, proibiu as pessoas de ver ele, então ele sofria muito. E ele também já tinha uma saúde muito frágil, sempre teve, desde criança. E mais esses estigmas, e também tinha uma outra coisa, né, atribuída a ele, é que ele tinha lutas espirituais homéricas. Dentro do quarto que ele ficava lá, a cela, né, onde ele morava, o pessoal ouvia à noite lutas corporais mesmo dele contra o demônio. Então ele passou por tudo isso. Soldados durante a guerra, quando foram bombardear a cidade onde ele vivia, não conseguiram bombardear e viam ele aparecendo na janela do avião desses soldados. E esses soldados nem sabiam que ele existia. E eles, nos depoimentos deles, que o Ruff investigou, eles diziam que viam um velho barbudo, né, parecia um monge barbudo, e era o Padre Pio que eles estavam vendo. A imposição de restrições por seus superiores, como eu tinha dito, a proibição de celebrar missas em público, nos revela a tensão eterna entre instituição e o indivíduo místico. O quanto essa imagem do Padre Pio podia prejudicar a igreja e o tanto que ela podia ajudar. Mas nessa época eles acreditavam que o Padre Pio mais prejudicava a igreja do que ajudava. Então eles vão chegar a acusar o Padre Pio de causar nele mesmo esses estigmas, mas nada ficou provado. Vão dizer que ele usava produtos químicos para causar essa deformação das mãos, mas não é provado. Então a igreja, que é, sim, e eu sou católico, hein? A igreja é uma máquina burocrática e hierárquica, ela sempre desconfiou dos profetas e dos milagreiros que escapam do seu controle. Então o Padre Pio escapou do controle da igreja e por isso muitos membros da igreja queriam sufocá-lo. Então a história do Padre Pio nesse ponto é uma alegoria atemporal. A fé genuína, quando se manifesta de forma radical, é tanto uma força de inspiração quanto uma ameaça à ordem estabelecida. A leitura de Ruffin nos oferece, ao humanizar a figura de Padre Pio, vai nos permitir vislumbrar não apenas o santo, mas o homem. Porque ele é um homem antes de ter sido santo. Um homem atormentado, um homem sofredor, mas inabalável em sua crença. Tudo que ele fazia para Deus, ele achava que era pouco e que ele deveria fazer mais. Então ele nos força a confrontar a ideia de que a fé, para ser autêntica, não precisa de validação externa. Não precisa de validação da igreja para ter fé. Então, não precisa dessa... Nem mesmo a igreja precisa validar a sua fé. E que os maiores milagres, talvez, não residam nas chagas visíveis dele, mas na resiliência da alma humana diante do sofrimento e da incompreensão. Porque todas as vezes que a igreja proibiu ele de fazer alguma coisa, ele simplesmente obedeceu. Ele obedecia, não questionava. Então, em última análise, a história do Padre Pio é um testemunho da persistência do mito em uma era que o nega. Então, se já neste tempo dele era negado o mito, hoje muito mais.
A não ser quem acha que o Bolsonaro é um mito, mas aí é outro assunto. Então, o que Ruffin nos ensina não é que devemos acreditar ou não, mas que a vida de um homem como o Padre Pio é um texto complexo, um palimpsesto onde as narrativas de santidade se sobrepõem à de escândalo, e onde o divino se mistura de forma inextricável com a fragilidade humana. A sua lenda, como qualquer grande obra literária, nos convida a uma reflexão profunda sobre o que é a fé, o que é sacrifício e, acima de tudo, o que significa a busca do sagrado em um mundo que, dia após dia, insiste em proclamar a sua ausência. Mesmo para você que não é católico, mesmo para você que não acredita em santos, vale a leitura desse livro pela pessoa do Padre Pio e pela investigação que vocês vão acompanhar aqui deste tempo na Itália. E, para quem é religioso, nós temos aqui então um livro de orações do Padre Pio para você rezar dia a dia as orações que ele também rezava. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.